dia, crianças. Professor Hélio Carlos aqui, trazendo a disciplina de matemática com o assunto subtração com reserva. Como é de nosso costume, vamos estar marcando aqui no nosso calendário. Hoje é dia 8, terça-feira do mês de junho. Bom? Então, vamos lá iniciar nossa aula. Subtração com reserva. Quando a gente fala de subtração com reserva, ano passado vocês já foram apresentados a essa propriedade, digamos assim, né? Então, o que é que nós vamos ver aqui? Como se aplicar, né? Essa subtração com reserva. Então, na matemática, quando precisamos subtrair um valor e não conseguimos, podemos pegar emprestado. Então, esse termo aqui, pegar emprestado, é usado muito casualmente, né? Digamos, eu estou na sala, aí eu digo 13 menos 17, né? Aí eu digo 7, dá para tirar de 3? Não. Então eu pego o que está aqui, boto para cá, transformando no 13. Mas não se preocupe que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, prática também conhecida como subtração com reserva. Então, vamos ver alguns exemplos aqui para relembrar. Primeiramente, tem que lembrar que uma dezena são 10 unidades, uma centena são 10 dezenas, uma unidade de milhar são 10 centenas. Ou seja, né, o quadro de valores, o QVL. Sempre que uma ordem precisar emprestar algo para outra ordem, ela não pode emprestar mais do que um, ou seja, as dezenas podem emprestar uma dezena para as unidades. As centenas podem emprestar uma centena para as dezenas e assim por diante. Ou seja, não dá para pegar, tirar a unidade e emprestar para a dezena, tirar a dezena e fazer ao contrário, entende? Então, não é possível. É possível ao contrário, do maior para o menor, né? Aí aqui eu coloquei um exemplo simples, né? 357 menos 139. Aí você pode dizer assim, mas isso é besteira, professor. Veja bem, a matemática em si, se a gente não praticar, não tiver lembrança das regras, de como aplicar, de como resolver, às vezes você pode estar se perdendo. Então, aqui nós temos 357 menos 139, ou seja, o número maior está em cima. Mas aí veja como um exemplo aqui, ó. Eu tenho 9 bombons. Não, perdão. Vamos para os números mesmo. 7, dá para tirar 9? Não. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Pedir emprestado do vizinho aqui, ó. Aqui não vai ser mais 5, vai ser 4, porque uma dezena veio para cá, ó. 9 para 17. Agora sim dá. 9 para 17. Se você tiver dificuldade, você pode fazer os pauzinhos, né? Como eu já indiquei em diversas aulas. Pode fazer com lápis, pode fazer com bola de gude. Só para você ter noção da contagem, certo? 9 para 17, ou 17 menos 9, vai dar 8, certo? Certo? Compreendendo? Show de bola. Vamos lá.
Então, aqui no 5, lembre-se que aqui é uma casa da dezena. Então, nós tínhamos 5 dezenas. Eu emprestei uma dezena ao 7. Então, aqui ficou 4 dezenas. Então, 4 menos 3 igual a 1. E 3 menos 1 igual a 2. Respondemos. Não é simples? Então, 357 menos 139 é igual a 218. E aí, como eu já repassei em outras aulas, né? Devemos começar a subtração pelo final na ordem das unidades. Então, lembre-se, da direita para a esquerda, daqui para lá, certo? Mas nós não conseguimos retirar 9 unidades de apenas 7. Nesse momento, o 7 precisa pedir emprestada uma dezena, coisa que nós fizemos agora na prática, né? Para o seu vizinho à esquerda. Então, as 5 dezenas tornam-se 4. E uma dezena irá se juntar às unidades. Mas, como falamos, uma dezena, 10 unidades. Então, se já tínhamos 7 unidades, agora temos 17. E aqui a conta em si, né? Aqui da mesma forma. Está um pouco fora de ordem, mas não tem nada não. 9 para 17. Só que aqui já é outro caso, né? Então, essa foi nossa aula de matemática, né? Uma coisinha bem simples, não se preocupem com isso, que a gente vai estar revisando próxima semana, tá bom? Eu vou procurar vou estar conversando mais com vocês sobre esse conteúdo, tá bom? E desde já, bons estudos e até a aula de história. Tchau. Bem, alunos, agora estamos aqui na disciplina de História com o conteúdo O Bairro, né? O bairro. O bairro são divisões geográficas das cidades, repletas de particularidades. Quando ele fala de particularidades, nós estamos dizendo que nem todo bairro é igual ao outro. Cada um tem particular, digamos. Num bairro tem farmácia, no outro não tem. Um bairro fica mais próximo do centro, o outro não é. Ou fica no campo, certo? Podem ser classificados segundo a comunidade que os habita ou elementos que o compõem. Então, bairros são compartimentadas que compõem uma cidade ou município, cujas características estão associadas ao processo de formação do local e às pessoas que nele vivem e que formam uma comunidade. Ou seja, quando nós estamos falando de bairro, nós também estamos falando de comunidade, coisa que eu comentei na aula passada. Ou seja, cada bairro tem sua peculiaridade, né? Particular de cada um. E também eles formam as comunidades, seja um bairro pequeno ou um bairro maior, né? Ou industrial ou comercial. Cada bairro possui suas particularidades e essas estão especialmente associadas à sua ocupação ao local que se encontram. Ou seja, cada bairro ele vai ser caracterizado de acordo com o que encontramos no local do bairro, né? Tipos de bairro. Primeiramente, é necessário dizer que é uma classificação oficial para determinar os tipos de bairro. Os bairros recebem determinadas denominações,
segundo as suas características. É bom prestar atenção nisso. Características, a sua comunidade e a quantidade de comércios, residências, indústrias, empresas e repartições públicas. Também podem ser classificados segundo o valor dos imóveis que neles se encontram. Portanto, os elementos observados de acordo com o senso comum é que nos fazem apontar alguns tipos de bairros. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que um bairro também pode ser avaliado pelo seu valor monetário, né? Quanto mais casas melhores construídas, com maior área de ocupação, ela vai ter um maior valor agregado, tá bom? Continuando. E aí nós entramos nos tipos de bairros, né? Aqui eu coloquei a foto de um condomínio americano, né? Para você ver como ele é bastante organizado, né? Tem toda uma estrutura. Pois bem, bairros residenciais são aqueles em que há predomínio de residências, ou seja, tem mais residência, podemos dizer assim. Tem banco? Não. Tem farmácia? Tem. Ou não, né? Tem fábrica? Não. Então, se a constituição do bairro é mais de casas, sejam elas populares ou não, ele está classificado, no caso, como um bairro residencial, né? Que só existe residências. Podendo ser casas térreas, sobrados e até condomínios. Nesses locais há pouca presença de comércio. Cria-se neles uma identidade, pois a população compõe uma comunidade que frequenta diariamente lugares comuns e possui necessidades comuns. Ou seja, num bairro residencial pode ter uma praça, né? Pode ter um parquinho para as crianças brincarem. Os bairros residenciais estão espalhados pela cidade e cada um apresenta suas particularidades. Esses podem ser mais ou menos populosos que outros, maiores ou menores em extensão territorial que outros, mais arborizados ou menos que outros, mais próximos ou distantes dos grandes centros que os outros, tá bom? E aí nós chegamos nos bairros comerciais. São constituídos principalmente de comércio, por isso que leva o nome de bairros comerciais. Digamos, o centro da cidade em que nós moramos, né? Você vê que tem casa, mas tem muito comércio, então ela é caracterizada como um bairro comercial, né? As ruas nesses bairros são repletas de lojas de roupas, brinquedos, materiais de construção, eletrônicos ou de estabelecimentos como padarias, açougues, frutarias, salões de beleza, entre outros. Devido à existência desses comércios, os bairros comerciais tendem a ser bastante movimentados. Os centros da cidade costumam ter muitos bairros desse tipo, mas eles podem ser encontrados em diversas regiões. O comércio localizado no centro das cidades facilita com que a população de todos os outros bairros possam deslocar-se até ele sem percorrer grandes distâncias. Ou seja, quando tem a necessidade, né, de comprar algo, as pessoas se dirigem ao centro, né, ao centro da cidade. Lá vai ter um maior leque de opções, né, para comprar, seja elas eletroeletrônico, material de construção, entre outros, tá bom? E, por último, os bairros industriais. São aqueles que predominam as indústrias e fábricas, por necessitarem de áreas maiores e, por vezes, produzirem não só poluição, como também muitos ruídos. Esses bairros encontram-se nas regiões mais periféricas das cidades. Muitas vezes, em seu entorno, estão bairros resididos pelos trabalhadores empregados nas indústrias.
nem toda cidade há bairros industriais. Então, nosso caso aqui, da cidade a qual nós moramos, nós não temos um bairro residencial, né? Ou seja, um exemplo que eu posso dar para vocês de bairro industrial é um que fica localizado próximo a Fortaleza, que é chamado Conjunto Industrial. Lá, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem estar colocando no Google aí, bairro Conjunto Industrial. Lá você vai encontrar, nesse bairro, né, diversas fábricas, como Esmaltec, fábrica de tampa, fábrica de tecido, entre outras, certo? Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima. Tchau!